Olá, boa tarde, terceiro ano. Vamos à nossa aula de história de hoje? Bom, então vocês vão pegar a apostila grossa, abrir na página 11. Nesta página 11, vocês vão fazer uma leitura com muita atenção, lendo em voz alta sobre modificar e preservar. Modificar é quando há mudança e preservar é quando eu cuido. Depois tem um quadrinho escrito sobre reflorestamento, tá? Explicando o que é. Então vocês têm que ler essa folha com muita atenção, tá bom? Vamos agora ao exercício na página 9. Então, na página 9, ou melhor dizendo, na página 10, tá? Que eu falei a página errada. Na página 10, com o auxílio do professor, escreva o que significa comunidade sustentável. Então, eu vou ditar e vocês vão escrever aí, tá certo? Então, a ideia de comunidade sustentável se refere a um grupo de pessoas que divide determinado espaço, preservando recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente. Ok? Pro, você falou rápido. Você vai ter que voltar o vídeo e pausando para ir escrevendo, tá? Aí na número 2, ele pergunta: o município onde você mora, ou seja, São Paulo, pode ser considerado sustentável? Sim ou não? E por quê? Então, se você colocar não, explica para mim por que não. Se você colocar sim, explica para mim por que sim, tá? Se vocês observarem, em cima no exercício 1, que eu ditei para vocês, comunidade sustentável, já é algo muito semelhante e pergunta se nós aqui na cidade de São Paulo podemos ser considerados como sustentáveis. Então, é só vocês associarem, prestar atenção na primeira questão, para poder responder a letrinha, ou melhor, a número 2, tá? Depois vocês têm aqui uma outra imagem embaixo que fala sobre muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente, ou no mundo todo, pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem nesse local. Quando fala dos animais, né? Que existem animais que são raros e outros que só tem esses ali. Muitas plantas também na Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetivos medicinais, ou seja, como remédios, tá? E aí nós temos a árvore do urucum, que é ou urucu ou urucuzeiro, né? Ele pode alcançar 6 metros de altura. O urucum ele é utilizado pelos indígenas para pintura corporal. Olha o que a gente aprendeu na aula passada, né? Da pintura corporal. Como protetor solar, também eles usam para proteger-se do sol. E para evitar picadas de inseto. Então, eles pegam o urucum e passam no corpo. A tintura é feita dessa semente porque ela é vermelha, conhecida como coloral, e também usada para colorir alimentos. Então, ela tem vários objetivos, várias funções, tá? E aí, na página 11, que vocês ainda têm a liçãozinha para fazer, leia esta fotografia. Então, você vai ver, observar essa fotografia, tá? Com muito detalhe. Tá escrito que a vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, tomou algumas medidas para que as árvores fossem repostas no lugar. E aí em cima está escrito: alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, em 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o rio Carioca, que abastecia o Rio Grande, a cidade do Rio de Janeiro, para que a população tivesse acesso à água potável, que é a água que pode beber, né? Primeiro aí, logo em seguida, logo abaixo, está escrito assim: após ler esta imagem e o texto que está escrito ao lado, né,
Responda aí. A. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar? Isso está dentro do quadradinho. B. Reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Então, é só vocês desembaralhar essas sílabas e montar e vai formar uma palavra, tá? Essa palavra foi o que ele fez para ajudar a não piorar a situação. 2. Coloque X nas alternativas corretas. Primeira, os indígenas transformaram o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades. Segundo, os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles. Terceiro, não é preciso desmatar para construir vilas e cidades. Quarto, um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. 3 respostas precisam ser assinaladas. 3, tá bom? Agora, quais são elas? Vocês aqui vão escrever e na próxima aula eu vou entrar com a correção. Tudo bem? Bom, agora vamos à apostila fininha da lição de casa. Então, o que nós fizemos até agora foi lição de sala de aula. Agora, a lição de casa, página 73 da apostila fininha. Nós vamos fazer a 73 e 74. Na 73, ela fala assim: a respeito do modo de vida dos indígenas e da relação desses grupos com a natureza, responda às seguintes questões. Letra A. Marque um X nas alternativas que indicam ações dos indígenas no ambiente natural. Então, eu tenho 4 opções aí. Cultivo e colheita dos próprios alimentos, abertura de caminhos entre as matas, fundação de empresas, produção de papel e borracha e uso de matérias-primas naturais na construção de ocas e canoas. Então, 3 aí são para ser assinaladas, uma só não é, tá? Na letra B, ele fala assim: as ações da natureza indicadas na atividade anterior também ocorreram no espaço onde você vive? Houve mudança em São Paulo do passado para os dias de hoje? Sim, não. E o que aconteceu de mudança? Se aconteceu, e por que então não houve mudança se você colocou que não houve mudança, tá bom? Na C, vocês têm 3 desenhos. Embaixo de 3 desenhos, vocês têm algumas coisas escritas. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usados pelos índios, pelos indígenas. Primeira opção, semente de urucum usados como tintura. Segundo, mandioca e milho usados para comer na alimentação. Terceira, a bicicleta usada como meio de transporte. Então, 2 aqui vocês vão pintar. Coisas que os índios usam, tá? Que usaram lá no passado. Cuidado que tem pegadinha aqui, beleza? Vamos à página 74 então agora. Na página 74 é bem facinho. Desde o passado, os indígenas usam recursos da natureza para criar diversos objetos. Pinte as imagens de 3 objetos confeccionados que eles fizeram, né? Que os índios fizeram com coisas tiradas da natureza. Porque quando a gente fala recursos naturais, eu estou falando de coisas que eu tiro da natureza, tá? Então, eu quero 3 coisas. Eu tenho aqui o arco e flecha, eu tenho o vaso, né? Eu tenho o vaso de barro, de argila, e eu tenho um vaso todo trabalhado. Eu tenho um celular e eu tenho aqui uma garrafa PET. Então, você vai pintar 3 objetos que foram feitos pelas mãos dos índios, tá certo? Somente 3, tá? Tá muito fácil, pessoal. Bom, então está encerrada a nossa aula e na próxima eu gravo a correção para que vocês corrijam direitinho, tá bom? Tchau para vocês e ó, um abraço muito gostoso da professora. Tchau, tchau para vocês.